Muito bom estarmos novamente juntos, mesmo que virtualmente, né? Mas é o recurso que nós temos e graças a Deus, sim, por esse recurso. Graças a Deus que a igreja não parou. A igreja continua firme, ativa e nenhum vírus ou nada pode detê-la, pode pará-la. Como nós temos visto nos últimos domingos, temos falado sobre diversos temas bem atuais. Falamos inicialmente sobre a ira, né, como a ira está presente em nosso dia a dia. E é interessante que, quando há uma situação como essa que nós estamos vivendo, ela aparece muito mais. E aparece de que forma? Como vimos, aparece através das reclamações, da busca de culpados, de busca de culpados pela causa, pela situação do momento. Vimos ainda no segundo domingo falando sobre gratidão. Como é importante a gratidão, como é necessária a gratidão, gratidão a Deus, gratidão inclusive às pessoas, né? E o que nós vemos muitas vezes são as reclamações, murmurações, porque o tempo está ruim, porque a situação está ruim, etc, etc. E como é necessário sermos gratos, né? E no domingo passado falamos, né, ou melhor, ouvimos sobre ansiedade. Outro tema, outro assunto tão presente em nosso dia a dia. Alguns até dizem que a ansiedade é o mal do século. Se não for, com certeza é um dos males, né? A ansiedade, aquela preocupação, como vai ser, como ficará a situação agora, depois passando esse coronavírus e etc. Enfim, muitas e muitas preocupações com o futuro. E, como foi dito, né? Lançar a Deus, lançar ao Senhor a ansiedade. Ele está cuidando de nós. Então não há motivo para você, ficarmos ansiosos, ficarmos reclamando ou irados, né, sabendo que o Senhor está no controle de toda a situação. E hoje nós vamos falar de um tema também muito importante e presente em nosso dia a dia. Tem sido muito constante ouvir as pessoas falando sobre essa situação. E qual é o tema? O que a Bíblia diz sobre o medo. Medo está muito comum, muito presente em nossa sociedade, e ainda mais agora com esse vírus. Tem sido muito comum as pessoas falarem, estou com medo de pegar o vírus. E nós vamos ver hoje que há, de um lado, um medo muito ruim, mas, de outro lado, há um medo necessário. Que medo é esse ruim? Que medo é esse necessário? Quando que ele se manifesta? Quando é um? Quando é outro? Será que o medo é algo só do nosso século, do século XX ou XXI, como estamos vivendo? Ou pessoas nos tempos bíblicos também tiveram medo? Será que servos de Deus tiveram medo? Aqueles grandes servos de Deus mais conhecidos de nós? Ou eles passaram imunes a essa sensação, a esse estado que é o medo? Por falar nisso, medo é justamente um estado, uma sensação que aparece, que surge quando há um perigo que pode ser real ou pode ser imaginário. Muitas vezes nós criamos medo, né? E é interessante que quando nós criamos uma situação, quando nós criamos algo em nossa cabeça, a situação parece muito maior do que realmente é. Mas muitas vezes é real. Muitas vezes o medo é por um perigo real. E aí desencadeia uma série de situações em nosso organismo, uma série de reações em nosso organismo. E por que isso? Por causa dos hormônios, né? Eu sinto medo, acontece uma descarga de hormônios, diversos hormônios, adrenalina, cortisol e etc. Isso faz com que eu tenha alguma reação. Eu vou reagir, né, ou eu vou fugir. Por isso que muitas vezes nós vemos, né,
pessoas reagindo a uma mesma situação de modos diferentes. Algumas paralisam e outras saem correndo, algumas lutam e outras fogem daquela situação por causa dessa descarga de adrenalina que leva ao instinto, aciona, né, o chamado instinto de sobrevivência. E esses hormônios, eles além de provocarem uma reação no nosso organismo, para alguma ação nossa, alguma reação nossa, eles também provocam estresse no nosso organismo. E provocando o estresse, o que acontece? Ele atinge o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, deixando vulnerável, deixando fragilizado. E sabe, irmãos, há uma grande, uma relação do medo com o coronavírus. Há uma grande relação do medo com o coronavírus justamente por isso. O medo, essa descarga de hormônios que estressam o organismo, o estresse no organismo leva a uma diminuição, um ataque ao sistema imunológico, sistema de defesa do nosso organismo, deixando fragilizado. E o organismo fragilizado vai ficar exposto a todo tipo de doença, inclusive ao vírus, né, ao coronavírus. E sabe, é tão real, é tão, infelizmente, verdadeiro toda essa situação que a gente vê isso acontecendo aí no nosso dia a dia, agora nesse momento. Eu tenho trabalhado com um grupo de pessoas enlutadas, ou seja, são pessoas que perderam entes queridos. Então, eu estou trabalhando com um grupo de, no momento, 26 pessoas. E sabe, uma delas perdeu a mãe recentemente, e ela não se conforma. Por quê? Porque a mãe dela e elas viviam num sítio, num lugar afastado. E a mãe, segundo ela, a mãe dela morria de medo de pegar esse vírus. Ela ficava lendo o Salmo 91, pedindo a proteção a Deus, acreditando que, né, a leitura, que aquele salmo e tudo mais fosse a proteger, assim, do vírus. Mas algo que me chamou muita atenção foi isso que ela falou, né? O fato de eles viverem isolados, pouco contato com o exterior, mas o medo, né? O medo que estava ali, dentro dela, e acabou, infelizmente, contraindo o vírus e vindo a falecer. Lógico, não estou dizendo que quem tem medo vai pegar o vírus. Não, senão todos nós teríamos o vírus. Eu não acredito que haja uma só pessoa que não tenha medo de nada. Aliás, qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Muito provavelmente você pensou em 1, 2, 3, vários, né? Porque existem várias situações, várias coisas que podem nos dar medo. Situações presentes ou situações futuras. E alguma situação que você vai ter que enfrentar e que vai gerar medo. Que já está gerando medo até de você pensar nisso. Então, o medo está presente no nosso dia a dia. O medo está presente em nossas vidas. E sabe, não se diz, né, sobre eliminar o medo. A questão não é eliminar o medo, a questão é lidar da melhor forma com o medo. Por quê? Porque é um medo positivo, que é aquele medo que nos leva à precaução, né, a tomarmos o cuidado com aquilo que vamos falar, com aquilo que nós vamos ver, com aquilo que nós vamos agir, aquilo que nós vamos fazer. E esse medo, muitas vezes, é necessário, é preventivo. Por quê? Porque eu não quero magoar outra pessoa, eu não quero prejudicar outra pessoa, eu não quero causar nenhum mal. E, por outro lado, também, eu não quero me prejudicar. Então, esse é o medo positivo, aquele que dá precaução. Agora, há o medo negativo, aquele medo que paralisa, aquele medo que faz com que eu não faça algo que eu preciso fazer, que eu necessito fazer. E eu fico paralisado, e eu começo a imaginar um monte de situações que vão acontecer se eu fizer determinada coisa. Eu fico imaginando um monte de situações que vão acontecer se eu falar determinada coisa.
para alguém. Esse é o medo de falar algo que é necessário. Então, esse é o medo ruim, aquele medo que me atrapalha, aquele medo que paralisa. E aí cabe a cada um de nós perceber o que o medo está fazendo na minha vida. O que o medo está fazendo na sua vida? Você tem mais esse medo positivo, esse medo que leva à precaução, ao cuidado consigo e cuidado com o próximo? Ou você tem, em geral, mais o medo que paralisa, o medo que atrapalha? Qual é o medo mais presente em sua vida? Sabe, irmãos, grandes servos de Deus tiveram medo. Tiveram muito medo. Mas antes de falar desses servos de Deus que tiveram medo, vamos ver como o medo entrou no mundo. Quando é a primeira vez que ele aparece. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. O texto diz: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Veja só, né? O que aconteceu? O homem havia pecado, Adão e Eva haviam desobedecido a Deus. E aí, aquela reação de medo que eu falei, né? Fuga, fugiram. É como se fosse possível esconder de Deus. Né? Eles tinham uma relação com Deus, tinham uma comunhão com Deus. Mas, diante do pecado, quando eles perceberam, né, que estavam nus, aí tiveram medo e se esconderam. Então, aí nós vemos o medo aparecendo, surgindo, aí agora em diante, e desse tempo em diante, né, todos nós, todos os seres humanos tiveram medo. O medo estava presente em suas vidas. E por isso, grandes servos de Deus tiveram medo. Vamos começar pensando em Abraão. Deus havia feito a promessa a Abraão: vou te dar uma grande, né, muita terra, você vai ser pai de grandes nações, né, seu nome será conhecido, né, em toda a terra. E aí o homem obedece, sai lá com sua esposa, sai com o seu sobrinho, começa a peregrinar, e aí aparece uma situação de perigo, ou melhor, um perigo imaginário na cabeça dele antes, né, o medo de, por Sara ser muito bonita, alguém cobiçá-la, né, desejá-la, e assim, ao saber que ele era marido dela, matá-lo, né, para ficar com ela. E aí o plano dele é: vamos dizer que você é minha irmã. E assim acontece, né? Acontece uma vez, acontece duas vezes. Por medo, né, o chamado, conhecido, pai da fé, ele mentiu, né? Embora eles fossem meio irmãos, mas não deixa de ser uma mentira, né? Eles eram marido e mulher. Então, o medo apareceu na vida de Abraão. O medo apareceu na vida de Moisés. Moisés, quando matou lá o egípcio, quando soube que ele era hebreu, ele fugiu, foi embora, saiu do Egito. E um certo dia, né, um belo dia, um encontro com Deus lá na sarça ardente, Deus fala da missão que está para lhe dar, né, de levar o povo, tirar o povo da escravidão do Egito, levar para a terra prometida. E a gente vê o Moisés, né, agindo como um animal, né, quando está sendo laçado para, né, ser preso, talvez morto. O que ele faz? Ele começa a espernear, né? E é um Moisés ali, diante de Deus, esperneando. Né? Não, Senhor, e se eu não fizer isso, e se não me ouvirem, eu não sei falar, e não vai dar certo, e não vão me ouvir. Qual é o medo de Moisés? O medo de não ser ouvido. O medo, talvez, até de ser morto, né? Pelo que ele já havia feito lá. O medo de não ser ouvido pelo faraó, o medo de não ser ouvido, inclusive, pelos hebreus. E ele começa a dar aquele monte de desculpas movido pelo medo. É uma reação tão natural, né? Nossa, também, muitas vezes. Que pensar, então, de Elias? Elias, aquele, né, que venceu os 400 profetas de Baal, né, e até zomba deles, aquela demonstração de uma fé, assim, maravilhosa, né?
E o que acontece? Jezabel fala, vou matar Elias, após saber que os profetas dela tinham sido mortos. E o homem vai embora. O homem foge para uma caverna, vai se esconder. Né? Quando Deus vai falar com ele, ele fala, Senhor, eu fugi, porque todos os profetas do Senhor estão mortos e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Incrível, né? Um homem venceu 400 profetas, mas uma mulher falou que iria matá-lo, né? A rainha lá, e ele foi embora, fugiu. Tantos e tantos exemplos, né? Eu poderia citar tantos outros, Isaías e outros diversos servos de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, pensando em José, marido de Maria. Quando ele fica sabendo que Maria está grávida, o que ele faz? Ele vai embora, ele se afasta. Né? E Deus, né, através de um sonho, né, mostra para ele, né, que o que está acontecendo. Olha, o que está gerado nela é do Espírito Santo. Você será pai, né, do Filho do Altíssimo. Ele será o Salvador. E, felizmente, José atende, José entende e aceita, recebe Maria como sua esposa. Mas uma coisa interessante que o anjo em sonho diz para José, não temas, não temas. Que bom que ele não temeu, né? E Pedro, né, um exemplo bastante conhecido, quando está lá na fogueirinha, lá se aquecendo, e uma mulher chega e fala, você é discípulo de Jesus, e ele não, né? E acaba negando, né? Como o medo estava presente também na vida de Pedro. E tantos outros servos de Deus tiveram medo. Então, o medo é presente. Na vida deles, é presente em nossas vidas. A questão é o que nós estamos fazendo com o medo em nossas vidas. Como nós estamos lidando com o medo em nossas vidas. Sabe, irmãos, vocês que são mais antigos da congregação me conhecem. Né? Muitos até, muitas vezes, falam de como eu era. Né? E eu era uma pessoa que tinha muita timidez, muita vergonha e muito medo. Medo de encarar as pessoas, medo de me expor. Né? Eu jamais, no passado, faria isso que eu estou fazendo agora. Eu jamais estaria, né, de frente para uma câmera ou de frente, né, quando estamos num culto presencial, para 150 pessoas. Jamais faria isso. E muitos de vocês me conheceram. Eu sempre fugi de apresentações, seja na escola, seja até mesmo ainda na faculdade. Eu sempre fugi de qualquer tipo de exposição, de notoriedade. Sempre para mim ficar quieto no meu canto era sempre o melhor. Né? O medo estava sempre presente em minha vida. Mas, pela graça de Deus, o poder do Espírito Santo, né, e estímulo de diversos irmãos, consegui vencer, né, todo esse grande medo. Né? E hoje, pela graça de Deus, eu consigo lidar bem melhor com os meus temores, com os medos. E quando eu digo que a graça de Deus, o Espírito Santo, e também a ajuda de irmãos, eu lembro de pessoas como o seu Davi. Né? Ele, muitas vezes, tinha que citar para mim, tinha que dizer para mim, olha, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de temor, né? Mas de poder. Quantas vezes eu tive que ouvir isso? Né? Mas também, além do seu Davi, quantos outros irmãos que sempre estimularam, que sempre me animaram após uma direção de uma ceia, após direção de uma oferta, olha, parabéns, muito bom. Lembro muito do Claudinho, diversas vezes me falando isso. Lembro muito da nossa irmã Dalva, já na escola dominical. Parabéns, professor, muito boa aula. Então, como isso ajudou? Né? E sabe, irmãos, nós somos privilegiados.
pela igreja. Nós somos privilegiados por sermos igreja, porque nós temos irmãos que nos apoiam, que nos estimulam, que nos animam a vencer as nossas barreiras, as nossas dificuldades. Sabe, então, se você, né, que está aí me vendo e ouvindo, ainda tem uma grande luta com o medo, procura sempre se esquivar de situações, fugir de oportunidades que são dadas para servir, para estar participando, ajudando. Deixa de esse medo, esse grande medo, ceda ao desejo, ao pedido de irmãos, ao chamado para participar, para ajudar, seja em algo no nosso prédio, seja algo ali durante uma reunião ou culto, seja algo externo, fora do extra prédio, mas aceite, sabe? Aceite. A igreja é o melhor lugar para nós nos expormos, para nós vencermos medos, timidez. E eu falo isso por experiência própria. Sabe, irmãos, nós temos um espírito de poder, como a palavra de Deus nos diz, como Paulo disse ao jovem Timóteo. Nós podemos, com a ajuda de Deus, vencer os nossos temores. Ficar com aquele que é benéfico, aquele que nos leva à precaução, à prevenção, e não ter esse medo que paralisa, esse medo que atrapalha, e atrapalha em todas as áreas de nossas vidas. Você já pensou quantas oportunidades você perdeu por causa do medo? Oportunidades de crescimento pessoal, mudar certas características em você, características, oportunidades profissionais, talvez um emprego, talvez uma promoção, por causa do medo, não vou conseguir fazer, não vai. Oportunidades na vida espiritual, de levar o evangelho para alguém, de ensinar, porque rejeitou a oportunidade porque pensou, eu não vou saber, a pessoa pode me fazer uma pergunta que eu não sei. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está em você, ele habita em você, ele habita em mim. E esse Espírito Santo que trabalhou na vida dos apóstolos, esse Espírito Santo que trabalhou na vida de tantos irmãos nossos, é esse mesmo Espírito que trabalha na sua vida e trabalha na minha vida. Nós temos o Espírito que levantou Jesus, né, dos mortos. Esse mesmo Espírito está presente em minha vida e está presente na sua vida. O medo não pode nos paralisar. Se olharmos para as circunstâncias, nós vamos ficar com medo. O medo vai crescer, crescer e crescer, mas se olharmos para Jesus, se olharmos para o poder do Espírito Santo, utilizarmos o poder do Espírito Santo, nós vamos ter coragem, nós vamos agir. O medo não vai nos paralisar. E Deus vai ser honrado, exaltado, e mais pessoas vão ser atingidas, impactadas por nós, pelo que falarmos, pelo que nós fizermos. Sabe, irmãos, há um mundo aí doente, um mundo aí carente de uma palavra. Como eu disse, eu estou trabalhando no momento com um grupo de 26 pessoas enlutadas. Sabe, tem horas que eu fico assim, meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou intervir agora nisso que essas pessoas estão falando? Mas sabe, irmãos, Deus é tão bom que sempre dá uma palavra, que sempre mostra, olha, vai por esse caminho, fala isso, ajuda dessa forma. Eu dou graças a Deus por isso. Mas há um campo muito grande, há um mundo aí perdido, um mundo morrendo de medo, mas que literalmente, e nós devemos usar o poder de Deus, agir com coragem nesse mundo. Mateus 5, 13, 14 diz, Jesus disse, ser o sal e ser a luz nesse mundo. Sabe? Agir com coragem, intervir diante das situações que o mundo está, ajudar no sofrimento de pessoas, trazer pessoas para a luz de Cristo, ou a luz que é Cristo. Exige coragem, mas nós podemos.
E devemos, isso é ser sal, isso é ser luz. Exige coragem, falar não para coisas erradas. Muitas vezes vamos ser o do contra, num grupo muitas vezes grande, mas é possível. É possível, por quê? Porque grandes servos de Deus fizeram isso. Pedro e João, quando são presos e depois libertos, a ordem para eles é: olha, estão sendo libertos, mas não pregue. E a resposta de Pedro é: Pedro, aquele que negou Jesus, né? Aquele que morreu de medo lá de uma mulher lá na fogueirinha. Ele diz: importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. E sabe, irmãos, é isso que nós devemos ter em nossa mente. Importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Importa-nos agradar mais a Deus do que aos homens. Isso no nosso dia a dia. Isso quando estamos lá com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, de escola, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Coragem para mostrar qual é a vontade de Deus, o que é certo. Há necessidade, irmãos, de coragem para servir. Com certeza, vai haver decepções, vai haver frustrações, mas a questão não é essa. A questão é: você estaremos fazendo certo, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo para o que Deus nos colocou, que é servir. Servir o próximo, servir aos irmãos, com coragem, independente do que vai acontecer. Se você ficar pensando, mas se eu for ajudar, a pessoa vai me falar isso, se eu for fazer, pode não dar certo, pode reclamar, pode não ficar bom. Quem será que eu estou amando? Será que é o próximo? Será que é a igreja, o reino, o corpo? Ou será que eu estou amando a mim mesmo? Será que o egoísmo é que está mais presente na minha vida do que o amor? Com certeza é isso, né? Sabe, devemos tomar esse cuidado. Cuidado para não fazer com que o medo cresça, tome um volume muito grande e me atrapalhe de servir. Me paralise. Faça com que eu só vire um cristão que participa de um culto, participa de uma reunião, quase que um simpatizante da causa de Deus, da causa de Cristo. E não é essa a vontade de Deus, né, irmãos? Foi para isso que Ele colocou em nós, fez habitar em nós o Espírito Santo, o Espírito de poder. Não foi para isso, mas sim para agir, para amar, para servir. Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, versículo 18. João falando: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha só, hein? O medo envolve castigo, o medo traz tormento, talvez em outras versões. E não é isso, né, que nós sentimos, né? Aquele medo, aquela coisa, e se não cortamos, aquilo começa a tomar um vulto, e aí tem toda aquela reação que eu falei, né? Os hormônios, estresse no corpo, organismo vulnerável para doenças, aberto para doenças. E não somente toda essa questão fisiológica, mas também, né, na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, uma paralisação, uma estagnação, uma falta de desenvolvimento. Não é gratificante, irmãos? Não é motivo de dar glórias a Deus pelo Espírito Santo do Senhor habitar em nós? Nós temos poder para amar. Como ele diz aqui, o amor lança fora o medo. Tem muitas músicas populares que falam sobre isso, né? O medo de amar. Né? Como é presente, né? O medo de amar. Se eu fizer, a pessoa vai me magoar, a pessoa pode me magoar, pode ficar chateada, pode ir, né?
Existe uma máxima, né, de uma das linhas da psicologia que diz: aquilo que você foca, expande. Aquilo que você foca, expande. E é uma verdade. Se eu focar no medo, o medo vai expandir, vai se tornar vultuoso. Agora, se eu focar em Deus, se eu focar no Espírito Santo de Deus, no poder que ele tem, que maravilha, né? Quanta diferença. Com certeza, eu vou agir em prol do reino, em prol das pessoas ao meu redor, vou amar, e a reação dela vai ser a reação dela, que eu não tenho controle, você não tem controle, mas nós vamos estar certos de ter feito aquilo que era necessário fazer, aquilo que era certo fazer. E como, irmãos, nós precisamos, mesmo dentro do reino de Deus, mesmo dentro da congregação, da nossa igreja, amar. E amar, muitas vezes, não é só elogiar, não é só dar os tapinhas nas costas, que isso é muito bom de receber, é muito bom de fazer também. Mas, muitas vezes, é repreender, muitas vezes é corrigir, é falar, não está certo. E como é necessário, né? E como exige coragem. Sabe, exige coragem, porque nem sempre vai ter uma boa recepção. Às vezes, uma simples pergunta: olha, estou sentindo a sua falta. O que está acontecendo? Já, às vezes, gera um atrito, um conflito, um gelo. Imagina uma repreensão, uma correção. Mas sabe, irmãos, como eu disse agora, a reação é do outro. Eu não tenho domínio, eu não tenho controle sobre a reação do meu irmão, a reação do meu próximo. A questão é eu fazer aquilo que é certo. Amar de verdade. Que seja uma correção, que seja uma repreensão, uma advertência, mas feita com amor. Mas feita com amor, mas deve ser feita. Deve ser feita em prol do irmão. Que amor é esse que eu vejo meu irmão deixando o caminho do Senhor, deixando a congregação, e eu não falo nada porque ele pode não receber bem, ele pode não se agradar, ele pode... Será que eu estou amando a ele? Ou eu estou amando mais a mim mesmo? Que eu não quero me magoar. Que ele pode falar algo que eu não goste. Eu não quero perder o amigo, né? Eu perco o irmão, mas não perco o amigo. Que amor é esse? No amor, no perfeito amor, não existe medo. Eu acho que essa semana eu vi algo num telejornal de um irmão, eu acho que nem foi aqui no Brasil, que se enfiou na frente de um cachorro que estava atacando a irmãzinha dele. Eu vi uma imagem do rosto dele, assim, com, sei lá, mais de uma dezena de pontos que foram dados, acho que 20 e tantos pontos no rosto dele. E o que ele disse foi que ele, ao ver a irmã, ele tinha que salvá-la, né? Ele preferia que ele fosse mordido e, né, talvez até morresse. Olha só, né? No amor não existe medo. Quem ele amou? Quem aquele irmãozinho amou? Aquele menino amou? Ele não foi assim mesmo, né? Foi a irmãzinha, menor. Sabe, irmãos, que exemplo, né? Que exemplo. Como nós podemos amar mais uns aos outros. Eu não quero dizer, não estou dizendo que não haja amor entre nós. Pelo contrário, né? Nós somos privilegiados por sermos uma congregação. Né? Uma congregação de Cristo, a igreja de Cristo. Nós somos privilegiados por isso. E falei como já fui ajudado pelos irmãos. Mas há necessidade, irmãos, de amarmos mais e mais, crescermos mais. E sabe, é muito interessante isso nessa palavra crescer, a palavra desenvolver, esses verbos, porque dá a ideia de que é possível desenvolver, é possível crescer, é possível sair de um estágio para outro. Mas depende de mim, depende de você. Focar naquilo que realmente vai ajudar, naquilo que vai beneficiar, propiciar agir dessa forma. E isso Deus através
do seu Espírito Santo, utilizar o poder do Senhor, do Espírito Santo. Timóteo era um jovem medroso. Várias vezes Paulo tem que alertá-lo. Olha, usa o dom que foi te dado por imposição das minhas mãos. Não tenha medo. Não, Timóteo 1, de 6 a 8, nos mostra isso. Há necessidade, irmãos, há necessidade de coragem para agir, para amar, coragem para servir. O mundo está precisando, a igreja precisa de pessoas corajosas. E essa coragem é através do poder do Espírito Santo. Há necessidade, irmãos, de coragem para enfrentar as tempestades da vida. As tempestades da vida. Sabe? Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Jesus entra no barco após um longo dia de pregação. E o que acontece? Jesus está cansado, ele vai dormir. E de repente começa um vendaval, começa uma tempestade. Os discípulos, alguns deles pescadores, começam a temer, começam a ficar assustados, com medo. E acordam Jesus: olha, Senhor, o Senhor não está percebendo, não está preocupado com tudo isso, a gente pode morrer. E Jesus se levanta e dá ordem, né, para que o mar, para que o vento cesse, que o mar se acalme, e assim acontece. E a pergunta deles é: quem é esse, né, que até o mar lhe obedece? E a pergunta de Jesus é: por que vocês temeram? E eles haviam visto, com certeza, diversos sinais de Jesus. Jesus havia dito: olha, nós vamos atravessar até o outro lado. Por que não confiar? Mas eles eram como nós somos, né? Humanos. Pessoas que muitas vezes têm experiência com Deus, como Elias, que eu citei, dá glórias a Deus, agradece, exalta o Senhor, e daqui algum tempo, daqui meia hora, uma outra situação dá um desespero, dá um medo. Começa: meu Deus, o que vai acontecer? Por que está acontecendo isso? E é assim com eles, né? Eles agiram dessa forma. E sabe, eles podiam ter acreditado, porque Jesus havia feito uma promessa de que nós vamos atravessar até o outro lado. Então, acontecesse o que acontecesse, eles estariam do outro lado. Jesus estava presente. Jesus estava ali no barco presente, então eles não morreriam. Não aconteceria o pior com eles, porque Jesus estava presente. Sabe, Jesus é poderoso. Eles haviam visto os sinais de Jesus, milagres de Jesus. Por que havia esse temor? Não havia motivo para eles temerem. Medo de morrer. Por quê? Se Jesus estava presente, se Jesus havia feito uma promessa, e se Jesus era e é, né, poderoso. E eles haviam visto o poder de Cristo. Irmãos, nas tempestades que nós atravessamos, nós não podemos temer, não devemos temer. O Senhor está conosco. Ele está presente em nossas vidas. E quando Ele nos pede algo, quando Ele nos faz uma promessa, um pedido, com certeza, Ele está sempre dizendo: vai e faz, obedeça, eu estou contigo, eu estou presente. Jesus, pouco antes de voltar aos céus, Mateus 28, 18 a 20, 18, 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai, batizai, fazei discípulos de todas as nações. Se parasse aí, ficaria uma coisa: vai e faz. Faz como eu fiz. Mas não. Versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, é sempre assim. Um pedido, uma missão, mas um mandamento, mas junto com isso, há sempre: olha, eu estou contigo. Vai e faz. Foi assim com Moisés. Moisés com todos aqueles medos, mas ele falou: eu estarei com você.
eu estarei com você. Inclusive, mostra alguns sinais ali, para Moisés começar a crer no poder do Senhor. Foi assim com Josué. Josué havia visto tantos sinais, tantos milagres, né, feitos por Deus através de Moisés, travessia do Mar Vermelho, e parece que deu uma amnésia, né? Josué, capítulo 1, versículo 9. Abram suas Bíblias lá. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus falando para o seu servo Josué, o escolhido para suceder Moisés, para guiar o povo até a terra prometida. Ele diz, não foi isso que eu te ordenei, ou não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O versículo não para, né? Não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado. Não foi só isso que Deus disse, né? Imagina se fosse só isso, né? Não acredito que não ajudaria muito a Josué, né? Ele continuaria com medo, continuaria assustado, e agora com mais um reforço de Deus, e olha, vai e faz. Não. É Deus falando, eu vou estar com você, eu continuo com você, estarei com você, mas você tem que ir. Vai e faz, eu estarei contigo. E é sempre assim, irmãos. O Senhor está presente em nossas vidas. Então, nós não podemos temer para servir, ter medo de servir, ter medo de amar, ter medo de obedecer à vontade de Deus, de guardar os seus mandamentos, seja onde for, seja qual a situação que nós estivermos, seja em maioria, seja em minoria. O Senhor está presente, Ele é a nossa força. E se formos ridicularizados, se formos motivos de piadas, qual é o problema disso? Alguém aqui, né, que está me vendo e ouvindo, já viu algum atestado de óbito dizendo a causa da morte morreu porque foi vítima de zombaria, foi vítima de chacota, de piada? Morreu porque era a minoria naquela determinada situação. Ninguém, né? Com certeza não, ninguém morre. Pelo contrário, isso vai nos fortalecer ainda mais a nossa fé, as nossas convicções. Mas não podemos, irmãos, ter medo. Aquele medo paralisante, aquele medo que nos leva a não crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Paulo falando aos irmãos lá em Corinto, na sua primeira carta, nesse capítulo 15, versículo 58, ele fortalece esses irmãos para continuar, para serem firmes, para progredirem, apesar das perseguições, apesar das dificuldades pessoais, individuais e da própria situação de perseguição. O que ele diz é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, nosso trabalho não é vão. É isso, irmãos. Sejamos firmes, abundantes, constantes, jamais temendo, mas confiando no poder do Espírito Santo, focando no poder de Deus que habita em nós. E assim seremos abundantes. E com certeza, e já somos abençoados e seremos ainda mais abençoados, porque, como disse Paulo, no Senhor, o nosso trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho não é em vão. Que Deus continue abençoando a todos nós.